Olá, hoje a gente vai fundo na Carta aos Gálatas. É o 9º livro do Novo Testamento. Isso aí, a gente está usando trechos da própria carta, né, que a tradição atribui ao apóstolo Paulo, e também um resumo para dar aquele contexto geral. Legal. E o nosso foco aqui é tentar entender a mensagem central de Paulo para as igrejas da Galácia, certo? Exatamente. O pano de fundo ali é uma tensão bem forte. De um lado, a fé em Cristo, do outro, a questão de seguir ou não a lei de Moisés. Principalmente para os não-judeus, né? Os gentios que estavam abraçando a fé. Isso. Imagina a cena. Uma comunidade cristã novinha, com gente de origem judaica e gentílica junta. E aí surge a dúvida, né? Uma dúvida crucial. Os gentios precisavam adotar costumes judaicos, tipo a circuncisão que Paulo menciona lá nos capítulos 2 e 5, para serem cristãos de verdade, para serem salvos? Segundo Paulo, alguns estavam ensinando que sim, que seguir a lei era fundamental para ser aceito por Deus. E a reação de Paulo é bem forte, né? Lá em Gálatas 1 ele fala duro contra o que ele chama de outro evangelho. Duríssima. E aí a gente entra no argumento principal dele, a justificação pela fé. Só para esclarecer, justificação aqui é ser declarado justo, aceito por Deus. Certo. E Paulo defende assim com muita veemência que isso acontece só pela fé em Jesus Cristo, não por fazer certas coisas da lei, rituais, etc. Tem aquela passagem super clara em Gálatas 2,16, né? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele até repete a ideia para fixar bem. Exato. Ele quer que fique muito, muito claro. E o impacto disso é gigante, porque ele está dizendo que essa verdade vale para todo mundo, judeus e gentios. Coloca todo mundo no mesmo nível perante Deus pela fé. Isso mesmo, como ele reforça ali nos versículos 15 e 16 do capítulo 2. E para dar peso a essa mensagem, que era bem radical para a época, Paulo faz questão de dizer: olha, isso não é invenção minha. Ele afirma que recebeu o evangelho por revelação direta de Jesus Cristo. E que os outros líderes importantes, tipo Pedro, Tiago, João, lá em Jerusalém, reconheceram a missão dele junto aos gentios. Entendi. Isso dá uma autoridade grande para o que ele está falando. Mas aí fica a pergunta. Se a fé é o caminho central, universal, qual o papel da lei de Moisés? Ela perdeu valor? Ótima pergunta. Paulo aborda isso em Gálatas 3. Ele argumenta que a lei teve sim um propósito muito importante, mas foi temporário. Temporário como? Tipo, ela serviu para mostrar o que era pecado, sabe? E funcionou como um tutor, um guia. Aio é a palavra que usam em algumas traduções, que nos conduziu até a chegada de Cristo. Ah, como se fosse um preparo. Exato. Aí, com a vinda de Cristo e o foco na fé, esse tutor já não tem mais a mesma função principal de antes. A fé conecta direto com a promessa feita lá atrás para Abraão. E essa fé também une as pessoas de um jeito novo, né? Adoro aquela parte de Gálatas 3:28. Não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. É uma visão de unidade revolucionária. Totalmente. E essa unidade em Cristo leva direto para outra ideia fundamental em Gálatas, a liberdade. Ah, sim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele diz em Gálatas 5:1. Exatamente. Mas, atenção, né? Paulo logo alerta. Não é uma liberdade para cada um fazer o que bem entende, para voltar para uma vida de escravidão, seja do pecado ou da própria lei, como um sistema de mérito. Certo. Não é libertinagem. Então, como se vive essa liberdade? A chave é o amor e o serviço. Paulo diz lá em Gálatas 5 que essa liberdade é para a gente usar para servir uns aos outros em amor. E ele chega a dizer que isso, na prática, cumpre toda a lei. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso, resume tudo. A liberdade não é ausência de direção, mas uma motivação diferente, que vem de dentro, impulsionada pelo amor. Entendi. Uma motivação interna e não só regras externas. Exatamente. E quem capacita para essa vida é o Espírito Santo. Paulo faz aquele contraste bem forte em Gálatas 5, sabe? Entre as obras da carne. Imoralidade, brigas, inveja. Essas coisas. Isso. E o fruto do Espírito, amor, alegria,
paz, paciência, bondade. Que são qualidades de caráter, né? Sim, e viver no Espírito para Paulo significa uma luta constante para crucificar a nossa natureza humana egoísta, como ele diz. Não é algo automático. E nos conselhos finais, lá no capítulo 6, ele meio que amarra tudo isso na prática da comunidade, né? Ajudar uns aos outros com os fardos, mas cada um também sendo responsável pela sua parte. Fazer o bem para todo mundo, especialmente para os da família da fé. E ele termina reforçando que o que importa mesmo não é ser circuncidado ou não, mas ser uma nova criação. Exato. Então, para resumir a ópera, Gálatas é essa defesa fervorosa da justificação pela fé em Cristo. Uma fé que quebra barreiras entre povos. E que liberta. Liberta, mas não para o egoísmo, e sim para uma vida guiada pelo Espírito que se mostra no amor e no serviço concreto aos outros. Muito bom. Olha, fica então uma reflexão, né? Pensando em tudo isso que Paulo escreveu, como será que essa tensão entre seguir regras externas e cultivar uma fé que transforma por dentro, como isso aparece hoje em dia? Boa questão. Em vários âmbitos da vida, talvez. Pois é. E o que significa para nós hoje? Viver a liberdade que Paulo fala, sem usar como desculpa para qualquer coisa, mas como, sei lá, um motor para fazer o bem. Fica aí para a gente pensar.